boa tarde, boa noite para você que está aqui mais uma vez me dando o privilégio da sua companhia para assistir esse CristoCast. Hoje é o 5º episódio, estou muito feliz, chegamos já ao número 5 e para isso eu tenho uma convidada muito especial que é a Eli Neres, que é a esposa de um dos nossos já entrevistados também, do Joey. A Eli é empresária. E ela tem uma história linda, tenho certeza que vocês vão se emocionar. Então, já faz aquela coisa que eu sempre peço, compartilha, dá o like. E, na verdade, ele faz o pedido, por favor, para o nosso público compartilhar e assistir a nossa entrevista. Boa tarde, boa noite, bom dia, né? Tô tentando pegar o gancho aqui da Andréia, mas convido a todos, né, a participar, a dar esse like, divulgar, né, esse podcast, né? Sim. O CristoCast. E eu sou Eli Neres, já posso me apresentar? Já falei seu nome, pode. Eu sou Eli Neres, né, Elisângela Costa Neres, mas conhecida como Eli Neres. E sou esposa do Joelbis Neres, sou mãe, sou empresária, sou filha, sou irmã. E estou aqui para a gente poder dividir, né, pouco da nossa experiência e contar um pouco da minha história para vocês. Espero que a gente possa levar a muitas pessoas um pouquinho que seja da nossa experiência e que deu certo, né? Especialmente a gente sempre lembra que o CristoCast tem o objetivo de trazer testemunhos de vida aonde Deus tocou nosso coração e com certeza vai tocar o coração de cada um de vocês. Antes da gente começar oficialmente, eu quero dar uma lembrancinha para ti. Obrigada. Que é a nossa caneca do CristoCast. A caneca, tão desejada. Todo convidado recebe essa lembrancinha em gratidão por você ter vindo muito linda, compartilhar a tua vida aqui com a gente. Com certeza vai alcançar os corações que estão precisando dessa mensagem. E a Eli tem uma história muito bonita, especialmente que fala sobre perdão, não é isso? É. Então, se você está precisando ouvir uma mensagem sobre esse assunto, fica aí ou encaminha para alguém que você acha que está precisando ouvir essa nossa conversa. Eli, vamos começar então. Eu queria muito ouvir o início da tua história. Enquanto isso, eu vou pedir para servir uma água para ti. Obrigada, por favor. Falando um pouquinho, né, da minha história, o início que eu posso falar hoje sobre o perdão, como foi para o perdão entrar na minha vida, né? Como foi o perdão de Deus para mim. Entender sobre o que é o perdão. Porque eu sempre fui católica, né? Sempre vivi numa família católica, minha mãe. Fui criada por 2 mulheres, a minha mãe e a minha avó. Então, ela sempre nos levou para a Igreja Católica. Então, a gente sempre foi do catolicismo, mas nunca praticante tanto. Mas eu sempre ouvi falar de perdão, então a gente sempre pensa, o que é o perdão? Você fez alguma coisa para alguém? Será que eu estou em pecado mortal? Será que eu não estou? O que é pecado mortal? O que não é? E aí, sobre o que é o perdão. E hoje eu entendo que, além do perdão, a gente tem que se perdoar, né? Não é só eu dar o perdão a alguém, mas eu acho que o principal é eu perdoar. O primeiro passo. O primeiro passo é quando você se perdoa. Então, assim, faz mais ou menos uns 3 anos, eu acho, desde 2019, final de 2019, eu vivi num momento muito conturbado da minha vida, um dos piores momentos, né? De desalinhamento, de entendimento, de várias coisas profissionais, conjugais, né, familiar. Então, nesse momento que eu estava perdida, né? Porque o que acontece? Quando a gente fala de perdão, a gente precisa entender o que realmente, qual é o nosso maior pecado. Hoje, assim, o que é, como eu falei, né, o que é pecado? Eu tinha muito orgulho. Para mim, o meu maior pecado
é o meu orgulho, né? O orgulho, ele acaba com qualquer um ser humano. E quando a gente não reconhece esse nosso momento, a gente vive num grande ciclo, né? E nesse período, eu sempre fui uma pessoa muito dedicada nas coisas que eu faço. Eu sou muito mãe, eu quero cuidar, eu quero abraçar todo mundo, eu quero cuidar de todo mundo, eu quero ajudar todo mundo. Eu ajudo meus funcionários, enfim, sempre fui assim. Só que existe várias falhas dentro de cada um de nós que a gente nem se percebe, né? Porque a gente quer tanto resultado, muito resultado. Então, entre os outros anos da minha vida, eu nunca fui uma pessoa tão ruim, tá, gente? Não é isso. Ninguém é tão Não, ruim. imagina, somos né? todos imperfeitos. Somos todos imperfeitos. Mas, enquanto a gente não tem essa clareza do que realmente nos faz mal e o que distorce a nossa verdadeira identidade, que é a tua identidade. Então, todas as vezes que o meu marido falava para mim que eu precisava mudar em alguns aspectos, que eu precisava fazer alguma coisa. Então, o perdão entrou quando eu tive uma ameaça de divórcio, né? Eu praticamente, o meu marido já entra, a gente nunca foi de brigar, de estar se separando, a briga vai embora, se separa, passa anos separado e depois volta, não, nunca aconteceu isso. Mas a gente sempre teve algumas indiferenças, né? Por eu ser uma pessoa, tudo que eu faço, tipo, você quer ir bem ali, eu vou lá, e é eu que tenho que arrumar, é eu. Então, todas as vezes ele sempre me cobrava algumas atitudes que eu precisava estar mais atenta, né? Àquilo, ter um outro olhar. Mas eu via aquilo como uma agressão, como uma crítica, como ele só sabe me criticar. E aí a gente vai para outros patamares, né? Que, enfim, para essa história eu estou tentando encurtar, viu? Porque ela é muito longa. Vamos ficar à vontade. Fico à vontade, né? Então, nesse momento, a gente passou pelo momento no final de 2019, foi quando a gente estava passando por uma turbulência muito grande no nosso casamento, e ele disse que ele queria se separar. E aí claro que eu tinha feito algo para ele, né? Que ele tinha um motivo pelo qual ele queria se separar, mas só que dentro de todos os meus talentos e as minhas qualidades, eu tinha uma lista, né? Era assim uma lista muito grande, extensa, de várias páginas. Mas por que tu queres deixar? Por causa disso, 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 mas eu faço isso, 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 isso. E ele disse, ok, tudo bem. Você realmente faz tudo isso, mas eu não quero mais. Para mim, não é essa mulher que eu quero. E entre outras coisas, tantas mágoas que eu causei nele, né? Tantas dores que eu causei nele, uma muito grande, umas mais pequenas, e foram somando, e ele disse, olha, tudo bem. E eu sempre, todas as vezes que ele fazia uma ameaça para mim, né, que ele me deixava, eu me sentia ameaçada, eu sempre procurava algo e alguma coisa para camuflar aquilo ali, para me sair daquele cenário. Eu precisava, tá? Eu precisava sair daquele cenário. Por que eu tinha que sair daquele cenário? Porque ele estava eu tinha medo de perder aquilo. Mas, ao mesmo tempo, eu não reconhecia realmente o meu grande defeito. Pelo meu orgulho, eu sempre, não, mas eu vou mudar, eu vou fazer isso. E falar, realmente você pode mudar. Mas, para mim, não quero. Eu estou muito de boa contigo, mas eu não quero. Você precisa realmente mudar. E assim mesmo, o meu coração ele se enchia de dor, né? E eu vivi um momento que eu percebi que ele ali era valendo, né? Que ele ia embora, que eu ia acabar o meu casamento, né? A gente ia perder minha família. E foi por ela, foi pelo meu matrimônio, foi por mim também, que eu fiquei desesperada. Teve um momento que eu falei para Deus. Falei assim, eu nunca disse para Deus, por que comigo? Por que isso está acontecendo? Não. Eu disse, Senhor, eu não sei o que fazer. Será que eu sou tudo isso mesmo que ele está falando? Será que eu sou essa pessoa que é arrogante? E hoje eu entendo assim, né, que o papel da mulher na família, o papel da mulher no matrimônio, a gente tem que edificar a nossa casa.
né? Está escrito isso. E eu não queria edificar, eu não edificava, era turbulência dentro da minha casa. Eu sou a que grita, a que quer fazer tudo, mas a que exige demais, não pode estar nada sujo, não pode estar nada desarrumado, sabe? E ele, principalmente, não tinha mais paz dentro de casa. E eu achava que não, mas eu sempre fiz muito bem, né? Eu sou a que monto o negócio, que sou estrategista, que vou tal. E todas as vezes eu queria sempre que ele me validasse, mas nunca me bastava, né? Porque eu sempre precisava que alguém viesse e me elogiasse. Eu acho assim que quando a gente não sabe de verdade o que a gente é, qual é a nossa verdadeira identidade, a gente sempre busca algo que o outro nos dê. Fica na expectativa do reconhecimento. Do reconhecimento, né? Justamente. A gente sempre busca que alguém reconheça aquilo ali. Mas, na verdade, você quer que alguém reconheça de você alguma coisa se nem você sabe o que você é. Você não se conhece. E quando eu tive a ameaça do divórcio, eu falei para Deus assim, eu preciso restaurar meu matrimônio. Já que quem restaura o matrimônio, quem restaura a vida, todo mundo é Deus. Então, eu falei, Senhor, eu preciso que tu restaure meu matrimônio. Me ajuda a voltar com o meu marido. Mesmo eu, sabendo que não era só a minha culpa, ele também tinha parcela dele de culpa, ele também tinha dito para mim que realmente ele reconhecia, mas ele não estava disposto a voltar. E foi quando eu entrei numa grande imersão comigo mesma, por uma grande dor, porque ele chegou aí uns dias fora, né? Disse que ia embora e dormiu em algum lugar. No outro dia ele aparecia, trocava de roupa, no outro dia ele voltava, não saía bem. E eu precisei levantar a mão, porque eu vim descobrir na dor o quanto que é difícil para a gente tu reconhecer que tu precisa de ajuda. Porque muita gente pensa que pedir ajuda é eu pedir para ti, Andréia, me colocar aqui no teu podcast, para me falar a minha história, para me aparecer, para me te ajudar. Pedir ajuda é tu fazer alguma coisa. Mas, assim, quando você precisa pedir ajuda para você ser transformada, mudar a sua vida, esse é o mais difícil. Porque para aí tu precisa ter o reconhecimento. E que muitas das vezes não sei se acontece contigo, comigo acontece. A gente dificulta, né? Acha que não precisa. É muito difícil primeiro conseguir enxergar. Né, que a gente também erra, que nós também tivemos culpa, a nossa parcela de responsabilidade. Sim, a autorresponsabilidade, né? A autorresponsabilidade. Depois disso, é difícil da gente aceitar que o outro vê na gente também isso, e que ele, assim como a gente aponta, ele também pode apontar. Justamente, né? E depois que a gente aceita, para as pessoas que têm um probleminha de orgulho, né, ou de qualquer outro tipo de embaraço, assim, é difícil demais pedir ajuda. Eu acho assim que todos nós temos, né? Acontece comigo, tá, gente? Eu estou falando da minha vida. Eu acho que, não sei se alguém se identifica, mas eu acredito assim que o orgulho e a autossuficiência, para mim, ela sempre foi muito forte. Né? Eu sou muito orgulhosa, até mesmo de pedir ajuda. Como é que eu vou mostrar uma fraqueza? E quando eu falei com Deus no sentido de que eu queria realmente restaurar meu matrimônio. E naquele momento, quando eu pedi para o meu marido pedi perdão a ele, né, pelo que eu tinha feito, que eu não ia mais fazer, que eu jurava para ele que nunca mais eu ia cometer nada que desonrasse ele, porque desonra, ela vem de várias formas, né? Então, assim, eu desonrava ele demais. Cada dia, cada gesto meu, eu achava. E eu também achava que ele me desonrava. Porém, assim, eu só conseguia ver naquele momento o lado dele. Né? O meu lado era assim, eu precisava sair daquele cenário. E nesse primeiro momento, eu pedia para ele falou, olha, eu até lhe perdoo por tudo isso.
o perdão eu já lhe dei. Mas eu não sou obrigada a ficar com você. Aí foi lá para dentro de novo, entendeu? Meu medo, você abandonada, eu vou ser isso. E aí eu falei para Deus, eu falei, de verdade, Deus, eu preciso que tu restaure meu matrimônio. Eu não posso perder. Olha aí a minha família, olha os meus filhos. E agora como é que vai ser? Né? Eu coloquei, aí eu falei para ele, eu levanto minha mão, eu estou pedindo ajuda, preciso que tu me ajude. E o levantar a mão de coração muito aberto, eu não sabia, porque eu fui procurar uma terapia, né? Primeiro eu procurei a Deus e depois eu fui procurar a terapia. Lembra? Eu tinha prometido para ele que eu ia ser outra mulher. Então eu precisava fazer alguma coisa diferente. Mas só que nessa busca, eu só queria restaurar meu matrimônio. Eu só precisava restaurar meu matrimônio. Para ele não ir embora, para a gente não perder a família que a gente tinha construído. E eu fiquei pensando nisso, sabe? Só que chegou um momento, inclusive eu procurei o diretor espiritual, procurei o padre e falei para ele que o que tinha acontecido, então que eu precisava de ajuda, eu estava me cercando de tudo que me desse força. Mas no dia que eu busquei a confissão, que fazia anos que eu não me confessava, nunca achei que fosse importante a confissão. E aí eu primeiro li um livro, né? Eu disse, eu vou ler um livro para mim ir bacana para a confissão, porque vai que eu, né, fale besteira. E aí eu volto para o orgulho, porque eu precisava confessar o que de verdade eu tinha feito, porque por muitas vezes, quando eu ia na confissão, antes desse momento, eu falava assim para o padre, olha, dos 10 mandamentos eu não fiz esse aí. E aí, o que o senhor acha para mim? Entendeu? E naquele momento eu sou muito grata, né, por esse momento de dor, porque foi um momento que Deus realmente fez com que eu sentisse uma dor tão forte no meu coração que eu precisava viver um outro momento na minha vida. Mas eu só consegui acessar esse caminho e esse desejo de Deus quando eu realmente passei por cima do meu orgulho, porque para mim como era que eu ia contar para as pessoas que eu tinha me separado. Lembra? Eu era a mulher perfeita, a gente era um casal perfeito. Quem que ia acreditar que a gente tinha problema? Então, assim, nossa, eu não podia contar para as pessoas. Ainda mais que as pessoas iam conhecer quem eu era, o que eu tinha feito. Não iam falar do Joy, iam falar da Eli, porque foi ele que deixou dela. Então, nesse primeiro momento, eu precisava, de qualquer forma, arranjar uma forma de estar casada. E eu lutava muito por aquilo. Eu pedia para Deus. E foram noites, foram terços, rosário. Fui pegando toda, né, a minha arma que eu tinha. Fiz terapia, faço até hoje. E fui ao padre. Quando cheguei no padre, ele disse, olha, eu falei, eu tenho que conversar com ele, o padre é nosso amigo. Agradeço muito, assim, Deus, ele coloca as pessoas quando ele diz, assim, ele coloca no caminho e a gente precisa viver aquilo. Sim. E aí eu comecei esse momento, então quando eu cheguei no padre, que eu fui fazer a minha confissão, eu procurei um livro, Como se Confessar, né? Procurei um livro do padre Jonas, que ele indica, que se indica como que tu vai ler a Bíblia e como é que tu vai confessar. Fui me preparar para a confissão. E no dia da minha confissão, que eu liguei para o padre e disse que eu precisava falar com ele, porque eu estava angustiada, porque era assim, ao mesmo tempo que eu via ele ir, eu tinha um outro medo. O que será se ele ficar? Como é que vai ser? Será que ele vai ficar... Não é perfil do meu marido, tá? Não é perfil dele jogar na cara, ficar se vingando. Isso nunca foi perfil dele. E nem vai ser. Porque ele é uma pessoa realmente diferenciada. E naquele momento... Mas eu estava cheia de dor, né? E receio. Não sei o que poderia acontecer. E eu só via uma forma. Eu preciso restaurar meu matrimônio. Era só isso.
botava meu joelho, era a restauração do meu matrimônio, eu preciso, né, que Deus restaure minha família. E na minha confissão eu falei ao padre, porque o que tinha assim. E eu lembro até hoje que depois de tudo que eu fiz, eu falei, Senhor, vai mandar eu fazer só isso. Porque assim, eu sempre fui muito, sabe, acelerada. Depois da minha confissão, ele pega um papel e escreve lá, coloca assim, Coríntios 13, e me dá no papel. E disse, leia isso, cante isso, reze isso. E quando ele estiver lá, você convida ele a rezar. Eu falei, mas ele não quer nem ficar comigo, como é que ele vai rezar? Né? Ele não vai querer, ele não vai rezar. Reze. Se ele não quiser, tudo bem. Mas algumas vezes ele rezava. E eu queria muito, porque assim, eu precisava sair daquela cena, daquele momento, né? Daquela angústia. Estava tendo crise de ansiedade, eu estava tendo síndrome do pânico, saía na rua e ficava desesperada, achava que, sabe, começava a chorar, e outras vezes eu, com ele mesmo, ele falava, calma, porque quando ele me deu perdão, ele disse que ele me perdoava, que ele já tinha me perdoado, mas o sentimento que ele tinha não era mais de amor por mim, porque ele estava muito ferido. Sim. E eu tinha que aguentar, às vezes, algum olhar, né? Um gesto, uma frieza dele, poder compreender aquilo. Mas sabe por que hoje eu senti aquilo? Hoje eu entendo o porquê que eu senti aquilo? Porque, de verdade, eu não sabia o que eu queria. O primeiro lugar, na levantada de mão que eu dei, que eu estava precisando de ajuda, ela ainda era pelo meu ego. Porque o nosso ego, ele nos leva para lugares que nem a gente imagina. Sim. Então, eu precisava daquilo. Ah, não, eu rezava, ele precisava ver que eu estava rezando, ele precisava ver que eu estava indo na psicóloga, ele precisava ver. Eu marcava consulta com o padre, eu tinha que ir com a psicóloga, eu tinha que rezar, fazer a terça, o rosário de madrugada, e ele precisava ver isso. Então, e eu sabia, em algum momento, várias passagens, eu sabia que Deus ele já tinha me perdoado. Mas eu não acreditava, porque acreditar no perdão e no amor de Deus, porque perdão é amor. Só existe amor se tiver perdão. Só existe perdão se tiver amor. E ele estava lutando também, o meu esposo, contra isso. Mas tu sentias assim, tu sabia, ele já tinha te dito que tinha perdoado, tu sentias também que Deus tinha perdoado, mas tu já tinhas absorvido, tu tinhas te perdoado? Não, eu nunca me perdoei assim, eu ainda não tinha me perdoado, né? E é essa questão, tipo, eu queria tanto o perdão dele, mas eu achava que o perdão dele vinha com o bem-estar, né? Ele ia voltar, ia ficar tudo normal, bem, normal, e não me tratar indiferente. Porque muitas das vezes, o que a gente quer, tá? Eu sempre quis, o que eu cobrava do meu marido era que, às vezes, ele elogiava pessoas, mulheres, até amigas nossas. Olha, fulana está falando super bem. A fulana ali, olha, desenvolveu um trabalho e tal. Ela é... Nossa, que admiração eu tenho dela. E ele nunca falava isso para mim. Porque eu precisava ser a que sou boa em tudo, a que faz tudo. Então, para mim, eu precisava ver. Eu precisava, né? Que não bastava para mim o perdão. E eu não conseguia ver que o perdão ele é muito além daquilo. E quando Deus disse que ele já tinha me perdoado, era a prova que eu tinha e eu não conseguia enxergar, era que ele estava lá tentando. Ele estava tentando. Ele já tinha me perdoado. Ele nunca mais falava do que eu tinha feito. Porém, ele disse que o sentimento dele, ele não conseguia, era algo que ele não conseguia mudar. Mas o meu orgulho, lembra? Eu não podia fracassar, eu não podia viver isso. E eu te confesso que do final de 2018, do final de 2019 foi quando aconteceu isso, até chegar a pandemia,
no início da pandemia, né, de 2020, eu vivia essa busca e eu não sabia se eu olhasse para um lado ou se eu me vestisse de um jeito, se eu sentasse de um jeito, isso poderia ofender ele, coisa que ele nunca fez. Eu estava tão desnorteada naquilo. Aí veio a pandemia, que Deus disse assim, peraí, que não só para mim, tá? Mas aconteceu comigo. Ele precisou parar o mundo para sarar muitas coisas que eu precisava sarar, para que eu pudesse entender muito mais. Porque Deus, ele tem uma promessa para a gente. Ele nos fez a imagem e semelhança dele. E quando ele diz que uma frase que o meu marido sempre fala, na verdade, ele sempre falava para mim, quando eu cobrava ele, perguntava se realmente ele tinha me perdoado, ele falou assim, se eu não lhe perdoar, eu nunca mais eu rezo o Pai Nosso. E o quanto que o Pai Nosso é importante, né? Que foi a oração que Jesus nos ensinou. E aquilo ficava na minha mente, sabe? Toda vez que eu tinha aquele sentimento, reza o Pai Nosso. Se a gente for rezar o Pai Nosso, a gente vai ver, né? A maioria reza da boca para fora. Da boca para fora. É um convite também que eu faço para que a gente faça essa oração procurando entender o que de verdade tem. Realmente dando atenção ao que ela diz. Dando atenção ao que ela diz. E ele falava muito sobre isso, né? Sobre o Pai Nosso. Então, ele já tinha me perdoado, então ele queria continuar rezando o Pai Nosso. E eu falei, um momento, né, que eu, na busca, eu já estava mais ou menos, né? A gente já estava, digamos que a gente nunca ficou separado, né? A gente sempre foi muito junto, a gente sempre foi muito bom. Mas existem casais que, assim, não vivem uma vida sadia juntas, imagine num processo de divórcio. Sim. E hoje o que a gente busca, talvez, é não repetir alguns padrões, né? A gente busca isso. A gente tem as nossas indiferenças, a gente tem as nossas dificuldades, mas como a gente nunca viveu em brigas e nada, a gente conseguir dialogar, né? Então, a gente teve a pandemia, ficamos juntos, a gente sempre ficou junto, a gente nunca era de estar... Tem muita gente que tinha dificuldade, né? Ficou a pandemia, todo mundo ficou na mesma casa, não passaram tanto tempo juntos. Como a gente passava tanto tempo junto, então, para a gente não teve muita diferença. A gente só estava dentro de casa, com uma situação diferente, né? E muito dolorida, sentimentos. Mas, assim, eu agradeço muito a Deus. Não digo que foi bom, a pandemia não foi bom para a gente, mas, de alguma forma, para nós, fez com que a gente crescesse, tanto em sabedoria, né? Talvez em peso também, porque muita gente deu uma inchadinha, uma engordadinha, mas a gente buscou muito conhecimento e pôde nos ver melhor e entender um ou outro. E, para mim, eu falo sobre mim, né, sobre eu, Elisângela, foi o melhor momento para mim, porque eu pude enxergar através dos estudos, dos vídeos, das missas, porque a gente só tinha televisão, né? Enquanto a gente assistia a live, né, algumas, mas a gente assistia muito documentário, muita missa, a gente sempre foi de ir à missa. Então, assim, quando tu coloca Deus, que Ele é o teu centro, por mais que você não pratique com muita frequência, mas Ele sempre está do nosso lado. Sim. E a hora que você diz, eu preciso de Ti, quando tu deixa Ele conduzir, porque era eu que queria conduzir. E eu acho que isso é um perfil muito feminino. Sim. Assim, né? De querer ter o controle, de querer conduzir as coisas, né? Eu sou controladora, especialmente, né? A gente em família, assim como mãe também. Quer controlar os filhos, o marido, todo mundo, né? Mas eu fui buscando, né, essa questão do perdão, então a gente estava nesse processo, fazendo os textos. Aí, quando foi em 2021, meu marido não foi embora, graças a Deus. Amém. A gente permaneceu na pandemia e fomos passando pelas dificuldades e já não falava tanto no assunto, mas eu ainda com aquela dor, né? Achando que a qualquer momento ele poderia ir embora.
por conta da ansiedade, do medo mesmo, que eu acho que quando a gente tem medo de perder alguma coisa, tu fica ali, né? Mas eu achava que o meu processo era só para transformar e restaurar meu matrimônio. Mas Deus, quando ele promete que tu pede ajuda a ele e ele te promete que ele vai te sarar lá do fundo, né? Eu nunca vivi com o meu pai. Eu a conhecia, mas eu nunca vivi com ele. E ele, assim, por muitas vezes que eu encontrei ele na rua, já adulta, eu falava com ele e ele era muito frio. Mas poxa, eu vou falar com um homem que é meu pai e ele me trata super frio. E eu queria saber por que ele nunca ficou com a gente, né? Mas eu nunca perguntei também. Foi uma vez eu encontrei com ele na rua, mas eu encontrava muito esporadicamente. Anos se passavam para mim poder encontrar com ele, morando na mesma cidade, né? E eu peguei um dia, encontrei com ele, fui falar com ele, perguntei como é que ele estava, ele quase nem me respondeu, foi andando e tal. E daquele dia eu disse que eu nunca mais eu iria falar com ele. Mas já adulta? Já adulta, assim. Então eu disse que eu nunca mais iria falar com ele. E daí eu falei que se eu encontrasse com ele na rua, eu atravessava para o outro lado. E eu não queria falar com ele. E no meu processo, já em 2021, no meu processo de transformação, né? Eu costumo dizer sempre que eu só queria que fosse a restauração do meu matrimônio. E nesse processo, teve um dia que eu estava na luta, né? Fazendo os terços. Aí a gente chegou na quaresma, né? Da igreja. E eu já tinha feito uma experiência de rezar, fazer o cerco de Jericó, que era tu pedir, né, a tua causa mais impossível. Naquele momento eu tinha 2 causas mais impossíveis. Era restaurar o meu matrimônio e eu tenho um filho que ele se declara ateu, né, que ele não acredita em Deus. Ele foi crismado, fez primeira Eucaristia, tudo. Então, meu filho, ele, de alguma forma, ele se recusa, talvez, a entender quais os sentimentos que ele tem. Ele é uma boa pessoa, mas eu tinha medo dele, de repente, estar numa depressão, dele se matar, dele, sabe, vários medos que a gente tem. Então, eu pedia muito para restauração do coração do meu filho e restaurar o meu matrimônio. Sim. Era só o que eu pedia, né? Porque eu preciso fazer isso. Então, nesse momento que eu estava em oração, boto o joelho no chão, aí assistia a canção nova, assistia as missas, mandava mensagem para o padre, pedia orientação com o diretor espiritual, conversava com o psicólogo, conversava com meu marido, porque apesar de toda essa turbulência na nossa caminhada, né? Nós temos 23 anos juntos, somos casados há 15 e 23 anos juntos. Mesmo eu vendo tudo isso, eu precisava do apoio dele, porque ele, além dele ser o meu marido, ele também é o meu conselheiro. Às vezes eu pergunto muita coisa para ele. Sim. E eu rezava e falando, conversando, o que é que a gente vai fazer? Bora fazer o texto, bora, enfim. Teve um momento na terça-feira da terça-feira santa, né, que foi praticamente dia 30, eu acho, do 3, que o ano de 2021, eu acredito que tenha sido a quaresma, né? A Semana Santa foi em março. Eu acho que foi no dia 30 do 3, que era numa terça-feira. Eu fui fazer um exame, né, na rua. E quando eu saí desse exame, eu não tinha como chamar o Uber, nem ligar para o meu marido me buscar. Meu telefone descarregou totalmente. É o agir de Deus, né, na vida da gente. E eu fui para mim pegar um ônibus ali numa rua, né, na Padre Eutiquio. Estava ali próximo. Quando eu cheguei para me sair da Rua dos 48 para me ir para Padre Eutiquio, eu dobrei olhando para uma vitrine lá de uma loja bem na frente do shopping Pátio Belém. Eu olhando para lá, de repente eu senti uma força. Mas no terço
da madrugada, que eu estava fazendo o terço de madrugada, 4 horas da manhã. No terço, eu chorava muito, né? Que eu estava pedindo para restaurar o meu matrimônio, restauração do meu filho, a minha família. Então, eu chorava muito, pedia muito que Deus pudesse transformar. Então, um dos meus propósitos era acordar 4 horas da manhã para a restauração do meu matrimônio. E nesse dia, na terça-feira, o Frei falou assim que naquele momento, num dos textos, eu acho que foi no terceiro terço, ele falou que tinha uma mulher que estava de joelho, chorando muito, e eu estava de joelho, chorando muito, e que ela precisava perdoar o pai. E eu, claro que não foi para mim, porque eu não estava rezando por isso, né? Uhum. Só era para que ela precisava perdoar o pai, ela precisava pedir perdão ao pai dela, e que naquele momento era para ela fazer, e que ele ia falando e que era para a pessoa fazer, né? Para a mulher fazer, pedindo perdão ao pai. Se o pai dessa pessoa já tivesse morto, se ela não soubesse, ou então, mas que naquele momento ela podia fazer, pedir perdão aí. E eu chorando muito, ainda questionei a Deus, eu falei, Senhor, não é para mim, porque eu não tenho nada para perdoar o meu pai. Eu nem convivi com ele, nem o conheço. Sentias um pouco de indiferença, né, sobre aquela situação, porque já era muito tempo. Justamente. E também, assim, a figura masculina na minha vida sempre foi uma lacuna. Eu nunca tive. Nunca tive. Mas eu achava que eu não precisava. Só que alguns comportamentos meus, principalmente com o meu marido, era busca disso, né? E eu não percebia, achava que não. Então, eu tinha isso por uma falta que era lá do meu pai. Então, no momento do texto, eu insisti falando para Deus que não era para mim. Continuei lá. Quando ele mandava falar, eu falava que eu queria que restaurasse meu matrimônio, né? Que Deus restaurasse a vida do meu filho, que protegesse a minha família, minha casa, e eu lá, rezando. Aí teve uma hora que ele disse assim, olha, por mais que você não queira, mas você precisa fazer. Fale, perdoe seu pai. Você precisa perdoar. E aí eu disse, Senhor, se eu tenho que perdoar, então eu te perdoo, pai. Pronunciei o nome dele, disse que eu perdoava naquele momento. E terminei o texto, fui fazer o meu exame, né, como eu falei. Saí, fui fazer minha atividade física e depois eu fui fazer o meu exame. Mas eu fiquei com aquela imagem, com aquela voz, né? Perdoe seu pai, perdoe seu pai. E aí, muitas das vezes, eu fiquei perguntando, será que eu perdoei mesmo de verdade? O que é perdão? Eu estava pedindo perdão para alguém e eu tinha que pedir perdão para o meu pai. Pedindo para ser perdoada. Eu estava pedindo para ser perdoada. E não tinha perdoado. E não tinha perdoado e Deus estava ali me falando. Então, assim, todas as vezes que eu olhava para o meu marido, mas você me perdoou mesmo? Você me perdoa? Aí ele toda vez ele falava para mim, você ainda está fazendo alguma coisa de errado? Não, não estou. Então, por que você? Eu já lhe disse que eu já lhe perdoei. Mas, assim, tanta dúvida, sabe, sobre o perdão. E aí foi que eu precisei fazer um exame. E na volta desse exame, eu fiquei sem celular. E aí fui para procurar um ponto de táxi, um ponto de ônibus, sei lá, sacar um dinheiro para mim, porque eu não tinha como chamar Uber nem nada. E aí eu ia de ônibus e eu tive um momento que quando eu cheguei nessa rua, como se alguém tivesse pego no meu braço e virado meu braço, meu rosto, para que eu visse para frente do shopping. E aí ia passando um homem ali na faixa de pedestre. Quando eu olhei assim, eu falei, nossa, meu pai. E veio logo o terço. Falei, caramba, olha, eu perdoei ele hoje. Pelo menos eu pedi perdão, né, para ele. Aí eu falei, ai, que bacana, que aí eu já pedi perdão para ele, não preciso falar com ele, porque lembra? Eu jurei que quando eu encontrasse, eu ia virar a cara e atravessar de rua. Já perdoei, mas não quero perto. Não quero perto. Não, eu perdoo. Te perdoei, mas tu longe de mim. Perdoei, mas fique distante. Justamente. E aí mas Deus, ele sabia o que eu precisava, né? Ele sabia o que cada passo ia acontecer na minha vida. E graças a Deus, que ele não deixou eu saber de tudo. Porque senão eu já tinha estragado a metade do que ele quer.
É isso que eu digo, né? A gente precisa que o Senhor não deixe que eu saiba. Porque senão tu sabe, não me dá. Deus sabe tudo o que acontece, que vai acontecer na nossa vida, mas se Ele deixar a gente saber, provavelmente a gente vai estragar. Com certeza. Então, por isso tem que ser aos pouquinhos. E aí eu tentei não falar, mas aí eu fui andando para a mesma direção dele. E de repente eu estava bem próximo, ele já estava andando, já estava saindo de perto do shopping, e eu cheguei mais próximo dele, e minha mão foi no ombro dele. E ele virou assim, ele é mais baixo que eu. Aí ele virou e disse assim, eu falei para ele assim: "Oi, tudo bem? O senhor lembra de mim?" E ele, com um olhar e algo que eu nunca tinha visto, e talvez fosse algo que eu sempre quis, né? Talvez não, foi algo que eu sempre quis. Ele virou para mim e disse assim: "Como não lembrar da minha menina?" Que lindo. O Espírito Santo tocou o coração dele também. E aí eu disse assim: "Como não lembrar da minha menina?" Então o senhor lembra de mim? Ele falou: "Lembro." E aí, como você tá? E a gente começou a conversar. Então foram mais de 2 horas e meia a gente falando no meio de uma rua movimentadíssima, onde, graças a Deus, Deus, ele sabe tudo, ele preparou aquele encontro. E de lá nós conversamos, e eu nunca imaginei que eu precisava ouvir do meu pai o que eu ouvi, né? São poucas pessoas que sabem disso, agora muitas já vão saber, né? Mas pouca pessoa sabe desse momento, porque eu ainda me emociono, porque naquele momento das minhas orações, das minhas coisas, sabe? Eu fico emocionada com o amor que Deus tem por mim. Porque eu só queria, de verdade, só restaurar meu matrimônio. Mas Deus, ele é tão perfeito que ele queria primeiro restaurar minha alma. Sim. Ele me mostrou de uma forma: olha, eu vou restaurar teu matrimônio, sim. Mas eu preciso primeiro que você seja restaurado. Primeiro você. Sim. Primeiro você. E eu preciso que você se perdoe. Eu preciso que você entenda o seu verdadeiro valor. E hoje eu falo que não é sobre o momento que eu tive com o meu pai. Não é sobre o meu matrimônio que eu estou tendo. É sobre eu. É sobre o meu relacionamento com Deus. Porque através de uma situação, através de uma dor, né? E ele tinha me dado vários sinais. Mas a gente fica cego. Porque eu falo do meu orgulho, tá? Eu acho que todos nós temos. E a gente continua cego naquilo. Porque eu só queria um reconhecimento. Eu só queria ser a pessoa mais bem-sucedida, eu só queria ser a mulher mais perfeita, era eu que me visto bem, eu que estou bem, eu que faço isso, eu que decoro, eu que arrumo todo mundo, se alguém precisar de alguma coisa eu sei o que é, eu sou a que sei tudo. E não é isso. Porque dentro de mim sempre houve um vazio. E o vazio era principalmente da figura masculina na minha vida. E eu precisava saber dele se ele me reconhecia como filha dele, eu e meu irmão. E ele falou de uma forma tão natural e tão certeza que sim, que nós éramos filhos dele. Graças a Deus. E hoje eu te falo assim, isso aconteceu em 2021, né? Nós estamos em 2023. Ele me prometeu que ele ia na minha casa, que ele sabia onde era, que ele ia, tudo. Não foi. Eu já procurei ele umas 2 vezes. E até recentemente, eu liguei para ele está até doente, porque ele tem outra família, né? Ele tem outra história. Nós fomos frutos de uma outra história na vida dele.
E eu me pergunto isso, eu já perguntei para Deus, já perguntei para o padre, já perguntei para minha psicóloga, o que de verdade eu quero? Será que eu precisava só daquele momento com ele? Ou será que eu tenho ainda um caminho? Então, hoje o que eu não sei, eu tento controlar. Então, quando eu ligo para ele que ele me trata friamente e como se ele não pudesse, mas quando eu digo para ele, oi, tudo bem? Fala o nome dele, aqui é Elisângela, ele diz, oi, minha filha. E depois ele diz, depois eu falo com você, porque agora eu soube que ele está bem doente, né, aquele que me falou, mas depois você me liga tal, e desliga o telefone. Aquilo ainda me machuca, mas hoje bem menos, porque eu não tenho mais essa necessidade de precisar que ele me valide. Eu sei o que é o meu significado da minha vida. Eu sou a filha dele. É a opção dele, é a história dele. Agora eu posso mexer na minha história. E quando eu vejo que através do perdão dado pelo meu marido e dado por Deus para mim, eu pude ter clareza que eu precisava me perdoar. Porque tudo que a gente faz, não, mas não é meu, é do outro. Não, isso é culpa dele, não é minha. E assim, hoje já me perguntaram, né? As pessoas já me perguntaram assim, mas aí o teu marido, então, nunca precisou te pedir perdão? Ele não erra, ele não peca, ele é o perfeito? Eu falei, olha, eu acho que ele deve ter muitos. Mas isso é dele, não é meu. A gente tem que enxergar... Quando a gente fala de perdão, a gente sempre está mais na expectativa do outro pedir perdão do que a gente pedir, né? Especialmente, é muito difícil a gente admitir os nossos erros e pedir perdão, assim. Mas pessoas feridas ferem, né? Então, todo traído trai, todo ferido fere. E essa cobrança, entre aspas, né? Da pessoa saber do outro, na verdade não importa muito, assim. Você tem que estar ciente da sua parte, né? Ter muito bem resolvida a sua parte. O outro vai resolver entre ele e Deus. Sim. Né? Tem a parte dele. É ele que vai resolver, né? Porque assim, a gente não muda ninguém. A gente não muda, e verdade. Através do perdão de Deus na minha vida, claro que eu precisei buscar conhecimento, né? Ler palavras que estão na Bíblia, né? Ler o Evangelho, buscar o que Deus tem para mim e assistir coisas que me levam, porque depende muito, porque a gente, quando estava no nosso momento de crise, né? De separação, nós nos cercamos de pessoas que iam nos ajudar. Não nos ajudar a nos separar, ou então a um ficar apontando no outro. Deixa dele. Para quê? Tu não vai precisar dele, né? Que tem muitas pessoas que fazem isso. Que o caminho não é esse. Não estou dizendo que todos os casamentos têm que ficar. Eu acredito no matrimônio, acredito na união. Que Deus, né? O que Deus uniu, o homem não separa. E até o meu marido brincou uma vez, que ele disse assim, não sei por que tu tem medo que eu vá te deixar, porque agora que ficou bom, que eu vou largar. Se eu pedir tanto isso para Deus, né? Agora que eu vou deixar, não vou deixar, né? Eu espero que ele não me deixe. Eu espero que ele não deixe. Não vai, não. Mas a gente precisa estar muito bem alinhado com isso. Mas hoje é o meu sono e eu fico ainda não sei nem como te dizer bem o que seria, além dessa emoção, digamos, uma grande emoção, porque eu vejo o quanto que Deus ele trabalha no mínimo detalhe, entendeu? Sim. O quanto que ele colocou, porque não era sobre só eu restaurar o meu matrimônio, eu precisava restaurar eu. Sim. Então a gente precisa se descobrir o que de verdade tu queres. Curar o que é de você. Porque eu sempre botava a culpa no outro. É o meu filho que não me obedece.
É a minha mãe que já é velha, que é não sei o quê, que não quer nada. Ah, não, é porque ela não me ouve. Ah, é porque eu vivi sem pai. Ah, porque, sei lá, mudou o governo, é culpa de não sei o quê. Sempre alguém é culpado. E a gente não reconhece que depende de nós. Só pode entrar as coisas na nossa vida se a gente permitir. Então, assim, a gente que permite o bem e o mal. E a gente não tem a consciência. Então, hoje, depois de todo esse processo, eu tive esse momento com meu pai. Não estou vivendo com ele, ele não está comigo, mas, assim, eu precisava me libertar daqui. Mas assim, sobre o perdão, né? A gente falou bastante sobre isso, mas assim, o que tu consideras que a gente precisa fazer para perdoar? Ainda que seja difícil, porque o perdão ele é realmente uma orientação de Deus para a gente. Sim. Né? Mas às vezes é muito difícil, a gente passa por situações... Não é fácil. Tem as pessoas, quando eu falo, dizem assim, nossa, tu já transformou tudo isso na tua vida, porque o que tu precisa fazer é reconhecer que você precisa desse momento. Você precisa viver. Porque o perdão, ele meio que é uma trava também. Né? Parece que tu não libera o perdão, fica uma trava ali empatando a tua vida. Mas por que tu não libera o perdão? Porque tu tem muito rancor, tu tem muita mágoa, tu tem muito orgulho, né? O orgulho, enquanto quem não é orgulhoso, eu falo por mim, tá? Eu sou. Muito. Ainda eu preciso cada dia pedir que Deus me mostre aonde é que aquele passo meu, aquele gesto, aquele momento eu estou sendo orgulhosa. E eu peço isso. Então, assim, não é fácil, viu? O que precisa é eu reconhecer. Hoje eu te confesso assim, Andréia, que dentro de cada dia meu eu pergunto a Deus. Hoje eu sei. Lá para me reconhecer que eu precisava ter um perdão, precisava de Deus na minha vida, eu precisei sofrer uma dor muito forte, né? E olha que eu já tinha sofrido uma dor muito maior, que eu também precisei me acostumar com isso, né? Uma perda de um filho, mas que depois eu disse, nossa, eu perdi um filho meu, foi um filho de coração, ele foi gerado no meu coração, não foi filho meu, não era meu filho, era um sobrinho meu, mas se eu conseguir passar, por que eu estou fazendo isso? Por causa de um matrimônio. Mas não era só o meu matrimônio, era a minha identidade. Era você, sim. Seria eu. Então, o que eu preciso fazer? O que eu fiz, o que deu certo para mim? Não existe perdão sem Deus. Sim. Né? E quando você diz assim, é difícil, não é fácil. Só que não tem uma receita de bolo. E eu tenho a impressão de que quanto mais orgulhosos somos, mais Deus quebra a gente bem miudinho aonde a gente para poder consertar. Porque é lá que está faltando. Né? E aí eu fiz várias coisas, porque eu comecei a ver pessoas que eu precisava pedir perdão, pessoas que eu critico demais. Eu não, sabe? Tipo, tu vai fazer alguma coisa? Não, deixa que eu faço. Porque vocês demoram muito. E eu preciso entender que a velocidade de um não é a mesma da minha. Eu quero ter resultado, mas, ao mesmo tempo, eu quero... Qual é o resultado que eu quero ter? Para isso, assim, a gente precisa entender o outro, mas para perdoar, a gente precisa, primeiro, entender a nossa identidade junto a Deus. Porque também tem gente que acha que, eu sou assim. Não, não é. Nós somos... feitos à imagem e semelhança de Deus e poucos de nós realmente nos aprofundamos em conhecer isso. A maioria acha que já se conhece, eu sou isso, eu sou uma super mulher, eu toco terror, eu faço do meu jeito, eu não preciso de homem para nada, ou não, meus filhos têm que me obedecer sim. A pessoa acha muito sobre si, mas na verdade não se conhece. Enquanto filho de Deus, né? É o se
achar, é porque tu não te conhece, tu não sabe qual é a tua Não te verdadeira conhece. identidade. É. Eu li um livro, que eu até trouxe esse livro aqui, é A Cura da Alma Feminina, do padre Adriano Zandoná. Então, Uhum. assim, o que fazer para você se descobrir, como você me perguntou, né? O que fazer para se descobrir, para entender o que de verdade você é? E o que é que eu posso fazer dentro da minha vida? Então, tu precisa te conectar com Deus e estar de coração aberto, porque a gente fez até ECC, tá? A gente já tinha feito ECC em 2011. Como eu te falei, a gente é da igreja, né? Graças a Deus, a gente crê muito em Deus, mas, ao mesmo tempo, a minha vaidade, porque tem muita gente que está dentro da igreja, que está ali, né? Que é de vários momentos, que está ali, mas dentro do seu coração, não, mas eu não falo com a fulana do grupo tal. E o ego? Né? Que o nosso ego é o pior. Então, para a gente reconhecer aquilo que você falou, eu sou a tal, eu faço isso, eu faço aquilo. Hoje eu não quero fazer nada. Que Deus não permita. Eu falo a mesma coisa, sabia? Então, Senhor, porque eu falei para ele, o que tu queres de mim? Exato. E estar aqui hoje falando é uma prova do amor de Deus na minha vida. Então, que ele me perdoou. Porque eu, de verdade, eu não queria fazer, nem falar. É bem difícil se expor, né? O CristoCast, ele é um resultado também de um processo. Eu falo em quase todos os episódios, acho que eu falei isso. O CristoCast foi um caminho, uma gestação que me trouxe até aqui e trouxe várias pessoas junto para que isso aqui acontecesse. E estar aqui à frente da câmera também é um teste meu, vamos dizer assim, porque eu sou jornalista, mas eu fugi a vida toda de vídeo. Então, para eu estar aqui trazendo a palavra de Deus é porque é algo que é realmente muito mais importante do que tudo para mim, sabe? E se expor, aqui a gente conversa, a gente fala do nosso íntimo, né? Sim. E tentando alcançar o coração das pessoas, assim, que é o mais difícil. E todo esse processo é aprendizado. Então, o principal é a pessoa primeiro se deixar conduzir por Deus. Sim. Que é muito difícil. Especialmente para as mulheres hoje em dia. As mulheres têm essa coisa de tentar sempre ser mais, de pode competição. Tudo, de faz tudo. O cara quer fazer, eu faço melhor. Eu já fui muito assim. Eu sempre fui muito independente, então o meu perfil é assim, eu vou na frente, eu resolvo, eu sou a solucionadora, sabe? Eu sou assim. Tem gente que fala para mim, nossa, André é uma guerreira. Ainda mais tira a gracinha por causa do meu sobrenome, né? Do meu nome, Amazonas. Então, o meu apelido era Amazona. André é uma Amazona. Eu achava muito bacana, é o nome da minha empresa, inclusive. Isso não faz Só bem, que, sabia? gente, eu não quero ser guerreira de nada, tá? Quero ser guerreira, não. Quem vive em guerra eu não quero viver em guerra, eu quero paz, eu quero que Deus conduza a minha vida, assim, eu quero lutar as batalhas que Ele determinar para mim. Sim. Quero ficar em guerra boba mais, sabe? Porque, inclusive, eu entendi qual é a minha identidade, qual é o meu propósito. Como eu falei, desde o nascimento que eu recebi o nome Andréa Lia, que a minha mãe deu o nome, que significa guerreira da luz. Então, agora eu estou lutando a batalha certa. Entende? Agora eu estou lutando a batalha certa. Antes eu não estava, não. Tava só me aborrecendo e passando nervoso pela vida. Tava só querendo achar. Mas só achando. Só achando, mas é sobre isso. Enquanto a gente luta de uma forma que tu queres algo, tu vê que tu não sai do lugar. E depois de que não é fácil, não tem uma receita, só tem um caminho, Jesus. Exato. E vá de coração aberto. A gente tem aqui que começar a encerrar. Tá muito difícil encerrar, não queria encerrar. Porque a gente gosta de falar. Pois é, muito, né? A gente tinha que ter quantas horas, André? A gente vai fazer
episódio 1, 2 e 2, 3. ainda Nossa, tem muita ainda tem história. muita. Ele Se vai gostarem, voltar. né? Se gostarem, vem aí, gente. Se vocês gostarem, eu tenho ainda muitas A gente coisas ainda tem para que falar. gravar mais. Mas assim, como hoje, focado no perdão, eu preciso dizer também que como Deus reconstrói tudo, Sim. né? É porque E ele vai reconstruir lá de trás. vai reconstruindo. E a Eli tem um depoimento sobre isso, um testemunho sobre isso, porque agora, inclusive, ela vai lançar um livro que fala sobre isso. Sim. Mais uma vez eu vou falar, né, o quanto que eu amo e o quanto que eu sou grata a Deus por isso, porque quando tu me perguntaste o que fazer, né? Eu fui convidada para ser coautora de um livro. E foi um dos testemunhos também a esse livro, porque quando a gente se abre e diz assim, Senhor, me conduza. Eu falei lá atrás para ele, se tu restaurar o meu matrimônio, se eu sair, deixar de sentir essa dor que eu não sei por que eu estou sentindo, por que isso dói tanto? E eu achava que era só pelo meu matrimônio. Mas depois eu vim entender que eu precisava restaurar a minha vida, curar a minha vida. Ele foi abrindo os caminhos que eu digo, Senhor, será que é isso mesmo? Eu estou aqui falando para vocês, contando a minha história. Sim. E aí eu fui convidada, né, através de uma amiga, disse assim, olha, vai ter um rapaz, um escritor, sei lá, que eu falei, moça, eu não sei nem falar, quanto mais escrever um livro, misericórdia, não é para mim, isso não. Falou, não, entra, são 6 páginas, um capítulo só, vai ficar lindo, conta a tua história. E aí tu pode escolher algum tema, porque tu é uma empresária de sucesso que faz isso, tal. Falei, vamos ver como é. E aí eu fui convidada e foi muito interessante que no dia que eu disse sim, né, para o livro, falei, tá bom, eu vou. Que aí o rapaz disse, olha, não, você escreve, aí a gente vai ter quem faça a correção, que a minha preocupação era essa. Eu estava preocupada quem que ia corrigir e o que eu ia fazer, que eu não sabia. Com o formato e como não com formar. a mensagem. Pois é, não com a mensagem. E aí ele fez um sorteio, tá? Num grupo, montou um grupo, ele disse, aí eu vou fazer um sorteio para os capítulos, né? E aí no meu nome veio o quê? O perdão. Aí eu falei, não, Senhor, tu tá de brincadeira. Depois eu digo, não, tá bom, não vou mais duvidar, porque eu duvidei um dia, tu fizeste muita coisa para mim. Então vai ter, né, esse livro, o nome do livro, olha o nome do livro, Metamorfose, né? Que é a transformação. Por isso que essa minha amiga me convidou a participar, que ela disse, poxa, você está vivendo uma transformação muito linda na tua vida, né? Teve a restauração do teu matrimônio, teve o teu momento com o pai, tem o teu momento como empresária, porque daí eu deslanchei. Eu digo, Senhor, para onde tu queres que eu vá? E o momento com mulheres, né, que a gente tem um grupo com mulheres, faz um trabalho com mulheres, que é justamente isso que nós estamos fazendo, contar a tua história, que a minha história pode servir para alguém. Enquanto a gente está aí, o que eu falo muito nesse livro, enquanto eu estava focada em só restaurar meu matrimônio, a gente está focado em muitas coisas, não que ele não fosse importante, mas eu estava perdendo a minha essência. Eu precisava restaurar lá atrás. Sim. E o livro fala de perdão. E eu pensei 10.000 vezes em trocar o tema, que eu tinha opção de trocar. Se tu não ficasse confortável com o tema que foi sorteado, tu podia trocar. E um dia eu fui à missa. Antes de eu dar o meu sim, já tinha dado o meu sim, porque o meu nome estava lá, mas eu podia trocar. Antes de eu trocar, eu falei para Deus assim, Senhor, será que é mesmo? Será que vai dar certo? Será que alguém vai querer ouvir? Né? Será que isso é para colocar no livro, contar que eu ia me separar, que eu tive um encontro com meu pai, que tu estás fazendo tudo isso na minha vida, que foi através do perdão. E quando parou o meu sofrimento, porque não era sobre mais o meu sofrimento como mulher do Joy, era o meu sofrimento, Elisângela, que eu não dormia direito, que eu estava angustiada, que eu estava não sei o quê. Eu falei, Senhor, o que é isso? O que é que eu preciso botar para fora? Porque a gente precisa reconhecer isso. O que de verdade eu estou fazendo para mim? O que de verdade eu quero? Quais são os meus sonhos? Quais são
O que eu preciso sarar? Não é o outro. Qual comportamento eu preciso que mude? E aí eu fui para a igreja, fui a uma missa, a gente estava numa missa. E lá na missa eu disse, olha, Senhor, se for mesmo para me escrever sobre o perdão, contar essa minha história, eu preciso de um sinal teu, por favor. Olha que eu não gosto de trocar. A gente sempre está pedindo É, sinal. eu digo que eu não gosto de estar trocando, né? Tipo, se tu me der tal coisa, eu vou fazer não sei quantos mil textos. Não gosto de trocar, eu não faço isso. Porque eu vim entender que o jejum, a oração, ela tem que ser em busca do teu melhor. Né? Sim. Não, eu estou fazendo um propósito para isso. Mas com isso me provou que o meu propósito é para que eu cada dia fique melhor. Hoje a primeira coisa que eu faço é que Deus restaure o meu coração. E aí eu fui para a missa e lá tinha um sorteio de uma imagem. Falei, opa, tá aí o sinal de Deus, eu vou ganhar essa imagem. Se eu ganhar a imagem, é o sinal de Deus, eu vou lá e faço o capítulo do perdão. Aí quando terminou a missa, fizeram o sorteio, não ganhei a imagem. Aí eu falei, ai Senhor, tá bom, não é, né? Então vou trocar lá o tema. Vou falar sobre como é empreender, sobre empreendedorismo, sei lá. Mas não vou falar do perdão. Entendi que não é. Mas te confesso que eu fiquei triste no fundo do meu coração, porque eu hoje avalio, né? Eu quero ou não entregar para Deus isso. E antes de eu chegar na minha casa, saindo da missa, antes de eu chegar em casa, chega uma mensagem para mim de uma pessoa que eu não conheço. E aí ela fala assim, oi, Elisângela, tudo bem e tal? Eu sou a Tereza, eu estou no grupo lá do Metamorfose e tal. E eu tenho um canal, que o nome do canal é Agir de Deus. Falei, toma, tia, o que mais tu quer? E eu vi que o seu tema lá é sobre o perdão, tudo, e eu faço mais live. E eu preciso que você faça uma live comigo, se você aceita fazer uma live falando sobre o perdão. Tocou muito no meu coração. E nessa hora eu peguei e contei para ela, já chorando, né? Porque eu disse que eu tinha acabado de sair de uma missa e ela é evangélica. Mas quando Deus, ele não importa, não né? Importa ele é um igreja. Deus só, não importa a religião, a gente está falando de Deus. É. E aí eu falei para ela, acabei de sair da missa, tudo. E aconteceu isso, isso e isso. Aí ela disse assim, que lindo, Eli. Eu estou toda arrepiada. E quando eu sinto isso, é o Espírito Santo. Então não troque seu tema. E ela nem sabia que eu ia trocar meu tema. Aí, já está aí, agora em fevereiro sai, né? Graças a Deus. O Metamorfose, o Agir de Deus em mim. E eu vou falar sobre o perdão. E lá vai ter a história mais detalhada, que lá tem mais tempo, né? Ainda vai faltar mais. Então, assim, eu queria também falar sobre isso, as armas que eu busquei, né? Além de buscar a Deus, mas eu precisei ir para a palavra. Quando o padre me deu Coríntios 13, eu vim entender o que era. Que o amor, ele é cuidadoso, ele é generoso, tudo isso aí. Então, o que é ter o perdão? É você amar. E por muitas vezes eu não sabia o que era amor, nem comigo. Primeiro passo, eu preciso me amar. Sim. E aí eu descobri um livro que é do padre Adriano Zandoná, que fala a cura da alma feminina. E eu vim entender que Deus, ele quer curar a nossa alma. Ele quer curar o feminino, o masculino, ele quer curar cada um de nós. Então, assim, para resumir tudo, de uma forma bem rapidinho, que os meninos já estão me olhando ali. Estão nos olhando. Quero que a gente vá embora. É a pergunta que eu sempre faço no final. Pergunta não, né? É uma afirmação, na verdade. Deus existe e eu posso provar. Deus existe e eu sou a prova disso. Né? Dentro da minha vida, do meu matrimônio, da minha transformação, do meu entendimento. Deus existe e eu posso provar quando eu permitir reconhecer que eu sou tão miserável, tão egoísta, tão arrogante, a ponto de achar que eu não preciso de ajuda. Mas quando tu encontra o teu caminho e vive a tua verdadeira identidade,
Tu descobre isso. Permite, porque Deus, eu quero, antes de terminar, eu preciso que tu leia uma coisa. Não sou eu que vou ler. Quero que você leia. Tá bom. Tá? Então, sobre isso, eu vou te dar aqui para você fazer a leitura do que eu trouxe. Eles querem acabar rapidinho, gente. Não, é outra Segura. coisa. Eu já sei o que é, mas tá tudo bem, te falei que tá tudo certo. Gente, aqui no Cristocast é tudo livre. É tudo livre. Leve, sem ensaios, tá? Isso aqui é um verso. Ai, meu pai, eu tô sem óculos. Bora É lá. um verso do livro que eu estava lendo, A Cura da Alma Feminina. Foi uma coisa que ela vai ler. Eu tenho que ler. Alguém pega o meu óculos. Lucas, pega ali Pega na o minha óculos bolsa, aí. pelo amor de Deus. Tá vendo? Aqui é ao vivo e a Eu tô cores. tentando ficar aqui jovem e não deu. Você é jovem. Essa identidade não vai mudar com o óculos. Gente, eu sou assim, tá? O Cristocast é assim, meio bagunçado. Os bastidores não a é gente meio brinca bagunçado. pra caramba. Ele é muito bem organizado. Mete a mão aí na minha bolsa, Lucas. Não tem problema não. Tá aí dentro o negócio. Isso. Olha aí. O pessoal vai acostumar, que é Eu assim ia que a ler, gente mas é. como eu disse que eu ia dar para uma mulher Agora, ler, gente. Pronto. É daqui. Qual é a parte o verso. que tu queres? Ah, tu tirou. Não, tá aqui. Um verso. Aqui. Esse Começa primeiro? aqui. Não, até todo ele. tudinho. Tá bom. Ai, meu pai, eu vou chorar, eu sei que eu vou. A Cura da Alma Feminina, um verso. Sem pressa construo um verso. Cálido, despretensioso, com gosto de fim de tarde. Com o lúdico toco a alma. Com a incontestada tarefa de retirar o que lá não merece estar. Nascer é sempre precioso, mas é preciso coragem. Uns demoram mais, outros menos, e a vida segue o seu ritmo, orgulhosa de mostrar-se vencedora e sagaz. Ah, e se todos soubessem a hora? E se os ponteiros fossem hoje acertados? Se a alma reencontrasse a chave para devolver-se a si? Se sorrisos dançariam largos, testemunhas da alegria desnudando o coração. O que feriu não precisa persistir na agenda da mente. E o bem poderá sempre ser convocado a insinuar-se, apresentando-se alegremente pela força da palavra certa, do olhar que eleva, da sinceridade que enobrece, da busca que sem ressalvas acaba encontrando. Em algum momento sua luz precisa brilhar, e não duvide, ela já estava aí. Tome a tocha do tempo em suas mãos e não receie em acender-se de dentro para fora. A vela da alma, após acesa, não há nada que a possa apagar. Ela orienta, cura excessos, refaz lembranças e tem gosto de chá. Que hoje ela persista vaidosa, iluminando a nova e frutuosa trajetória que, por honra, seus pés ousam trilhar. Padre Adriano Zandoná. Lindo, lindíssimo. Ai, meu Deus. Eu não vou chorar. É lindo. Pode Obrigada. chorar. Porque Ai. quando ele fala da luz, né? A luz, Deus ele fez primeiro os luzeiros, né? Então nós estamos aí. Essa luz existe dentro de nós. Sim. E por muitas vezes nós não conseguimos ter noção do quanto que ela brilha dentro da gente. Isso. E aí quando você entra num processo, você acha que hoje não está dando certo, porque será que o meu está muito lento? Será que eu vou mudar? O que vai acontecer? E o processo ele é todo dia. Você vive no processo. E Deus disse assim, vai, que eu estou contigo. Lindo. E esse verso foi que essa luz. Eu falo hoje para as mulheres, por isso que eu pedi para você ler. Porque eu já li e eu penso de muitas mulheres ler esse verso, ler esse livro, poder se encontrar o que é de verdade curar a alma
feminina. Não é sobre o outro, é sobre eu. É sobre me perdoar. Aonde eu busco, como eu acho perdão? Como é que eu chego nesse caminho? A resposta está aí dentro. Igual a luz que a gente apaga de vez em quando. Mas quando a gente vai lá e aperta no interruptor, ela acende. Sejamos luzes sempre. Sejamos luzes sempre. Minha amiga, muito obrigada Eu que lhe agradeço. pela tua participação. Emocionante, abençoada. Obrigada, Deus esteve aqui com a gente. Com Amém. certeza o Espírito Santo iluminou os nossos corações. Amém. Que a tua mensagem chegue a muitas mulheres, a muitos casais, a muitas pessoas Sim. que acreditam na união, que acreditam no relacionamento e, acima de tudo, acreditam que precisam melhorar primeiro a si. Assim. É porque nos casais, muitas mulheres, elas acham que a culpa é do marido. Marido que traiu, marido... Não estou dizendo que a gente não tem culpa, né? Mas não é sobre você ver o outro. Ah, esse podcast eu vou pegar e vou mostrar para o meu marido. Ou então o marido vai pegar, olha, vou mostrar para minha mulher. Ela que tem que ouvir isso aqui. Não, é você. Cada um que faça o seu dever de casa. Sim. Primeiro É a você. si. É reconhecer o que de verdade eu quero para mim. Quem eu quero ser. Isso. Hoje, quando você diz que o podcast é um filho, né? Sim. Tu sonha com ele todos os dias. Tu Sim. sabes onde tu queres chegar. Quantos episódios vão ter. Então, é a mesma coisa. O que a Andréia quer? Eu vou contar em outro podcast o que eu quero para vocês. Gente, obrigada, Eli. Eu que lhe agradeço. Muito obrigada. Você vai aproveitar este episódio, fazer o seu dever de casa. Vai aproveitar, fazer a sua reflexão. Depois você vai pedir perdão e vem contar pra gente aqui se pediu perdão, tá bom? Mas, acima de tudo, converse com Deus. Brincadeiras à parte, a gente sempre tenta levar aqui de uma forma muito leve. Mas sempre recomendo. Tire seu momento, vá para o seu quarto, vá para o seu secreto, abra o seu coração. Deus está ali esperando para te abraçar, para te alcançar. Tá bom? E sobre nós, nos vemos no próximo episódio.